Buenos e buenas, querida tripulação. Hoje vamos falar sobre o ouro. E eu vou lembrar uma citação pirata. A ilha de Tortuga só pode ser achada por aqueles que sabem onde ela fica. Ou seja, alguns tesouros só são acessíveis a quem tem o conhecimento certo. Essa é parte da minha missão. Ajudar as pessoas a ter o conhecimento. O ouro sempre brilhou nos filmes de aventura, mas qual o papel dele numa carteira de investimento? Como investir em ouro em 2025? O metal já se valorizou cerca de 40% só esse ano, superando ações e até alguns criptoativos. Hoje vamos descobrir se o ouro ainda é o porto seguro dos investimentos, ou se pode virar uma armadilha, se usado de forma incorreta. Precisamos entender o papel dele dentro da sua estratégia. Um spoiler: o ouro não vai multiplicar o seu patrimônio. E no final, no Tesouro do Capitão, vou te mostrar formas baratas de investir em ouro e uma maneira um pouco conhecida dos brasileiros desse investimento. Vai ser uma surpresa para muita gente. Maneiro, me responde aí nos comentários. Se você viajasse 1000 anos para o futuro, que tipo de dinheiro você levaria? Ações, fundos imobiliários, dólar ou levaria ouro? Radar financeiro. Antes de falar de onde investir, vamos ver os 5 assuntos mais comentados no mercado financeiro. Primeiro, as ações da Cosan desabaram mais de 20% após a capitalização de 10 bilhões de reais. Os seus principais sócios são o BTG Pactual e o Perfil Infra. O horário de verão pode voltar em 2025, em função dos níveis dos reservatórios. A perspectiva seria de outubro a fevereiro. O ouro está em alta. O preço praticamente dobrou nos últimos 3 anos e subiu mais de 40% só em 2025. O dólar segue estável. As maiores altas do Ibovespa em setembro foram Magazine Luiza, Eletrobras e Pão de Açúcar. Por que investir em ouro? Vamos começar nossa rota até a Ilha de Tortuga. A Ilha de Tortuga só pode ser achada por aqueles que sabem onde ela fica. Por que investir em ouro? Antes de responder essa pergunta, eu vou citar quais são os principais compradores de ouro. Segundo o World Gold Council, órgão especializado em ouro do FMI, a demanda global se divide assim: cerca de 50% do consumo de ouro são para joias, principalmente para a Índia e China. Outra parte vem dos grandes investidores. A terceira seriam os bancos centrais. Os bancos centrais também compram ouro, que representa cerca de 20% das reservas globais. Ou seja, 20% das reservas globais dos bancos centrais são em ouro. Ainda há demanda por tecnologia, como celulares, microfones, e na saúde, como odontologia e marca-passos. O ouro foi dinheiro por séculos. Hoje vivemos de moedas fiduciárias, sem lastro e sujeitas à inflação. O ouro protege contra a inflação. Então, temos parte da nossa pergunta respondida. O ouro serve para a proteção da inflação. Mas, Burim, não tem títulos como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que pagam a inflação mais juros? Quer dizer que esses títulos rendem mais do que o ouro? Em teoria, a resposta seria sim. Mas no mundo real, enquanto esses títulos desvalorizaram nos últimos anos, o ouro dobrou de valor. Daí fica uma pergunta: será que a inflação divulgada pelos governos é a inflação real? As informações a seguir
vão ajudar a gente a entender essa questão. O ouro possui reserva de valor. Ele é usado há séculos como proteção contra a inflação. As vantagens do ouro são claras: reserva de valor, proteção cambial, liquidez global e valor perene. Daqui a 1000 anos, o ouro vai ter valor. Mas há desvantagens. Ele não gera renda. Pode ser volátil o seu preço no curto prazo, e o preço do ouro é impulsionado pela oferta e demanda, e exige estratégia. Segundo analistas, é recomendado ter entre 1% e 8% do portfólio em ouro. Buenas e buenos, querida tripulação. Num navio, nada funciona sem que todos a bordo, do marinheiro que vigia, ao mestre da âncora, ao imediato que cuida da segurança, todos são essenciais. Assim também é no nosso navio. Vocês são a alma dessa tripulação. E antes de falar como investir em ouro, para ver se todo mundo está aprendendo, eu vou fazer uma pergunta para o imediato. Imediato, você poderia contar o que você entendeu sobre reserva de valor? Imediato, o que é reserva de valor? Fala aí pra gente. Capitão, com todo respeito, minha função é dar os avisos de segurança e os disclaimers. Não sou professor de finanças, mas, já que o senhor insiste... Tripulação, apresento a vocês o nosso novo recruta, o marinheiro Safo. Jovem, curioso e empolgado com finanças. Ele adora explicar essas coisas. Buenos e buenas, tripulação! Eu sou o marinheiro Safo e minha missão é ajudar vocês a entenderem o mapa do tesouro financeiro. Você já ouviu falar em reserva de valor? É o nome dado a ativos que preservam o poder de compra ao longo do tempo, mesmo durante crises ou com a inflação em alta. É como um mapa para proteger o seu tesouro. O ouro é o exemplo clássico de reserva de valor. Ele não depende de nenhum governo, não se desvaloriza com a inflação e é aceito em qualquer lugar do mundo como uma moeda forte. Pense nele como a âncora que mantém seu patrimônio seguro em meio a qualquer tempestade econômica. Enquanto moedas perdem o poder de compra e investimentos podem subir e descer como as marés, o ouro tem mantido seu valor por milhares de anos. É exatamente por essa estabilidade que ele é considerado uma reserva de valor tão confiável. No fim das contas, ter uma reserva de valor significa proteção. O objetivo não é necessariamente multiplicar seu patrimônio, mas sim garantir que o tesouro que você conquistou hoje continue valendo, firme e forte no futuro. Gostou de saber mais sobre isso? Deixe seu like, siga nosso canal para mais dicas e compartilhe este vídeo com quem também precisa proteger seu tesouro. Pronto, explicado. Agora posso voltar ao meu trabalho de avisar que isso não é recomendação de investimento. Agora eu vou falar as principais formas de se investir em ouro. A primeira forma é em ouro físico. Pode ser em barras distribuídas pelas instituições autorizadas, como a Parmetal, hoje chamada de Unida, e a Ouromina. No site da Unida não encontrei o valor da sua taxa de custódia. Se alguém souber, comenta aí embaixo qual é a taxa de custódia da Unida, a antiga Parmetal. Na Ourominas, a custódia custa em média de 0,1% ao mês, mas ela pode ser isenta se houver movimentação na conta, de pelo menos uma vez a cada 90 dias. Existe também, na Ourominas, o cartão Ouro Fácil. Vou colocar aqui algumas imagens para vocês darem uma olhada. Tem vários modelos, olha só. Eu gostaria de ganhar um presente desse. Comenta aí embaixo quem de vocês gostaria de ganhar um presente de cartão Ouro Fácil da Ouromina. Deixa aí nos comentários. Outra forma de se investir em ouro físico é por meio de joias. As joias têm um custo adicional, que além do seu peso em ouro, elas possuem o valor artístico do ourívere. Além do seu peso em ouro, as joias possuem um custo adicional pelo design.
não é apenas o preço do peso do metal. As joias normalmente têm um custo ou um preço maior que o preço do peso do ouro. A segunda forma de se investir são em ETFs de ouro. No Brasil, temos como exemplo o Gold 11, que ele investe num ETF americano, o IAU. A taxa do Gold 11 é de 0,55% ao ano. Ele cobra 0,3% dos gestores brasileiros, mais os 0,25% do IAU americano. Daí já fica a dica. Existe a possibilidade de se investir em ETFs diretamente no exterior, como, por exemplo, o IAU e o GLD. Esses são os dois maiores ETFs de investimento em ouro americanos, sendo que o GLD cobra uma taxa de administração de 0,4% ao ano. Existe uma terceira e uma quarta forma de investimento em ouro. A terceira seriam em fundos de ouro, disponíveis em bancos e corretoras. Só que a quantidade de dinheiro para se investir nesses fundos normalmente é elevada e as suas taxas são bem maiores que as dos ETFs. A quarta opção seria um investimento em empresas que mineram ouro, mas essas ações de empresas que mineram ouro podem levar risco de mercado e de gestão da empresa. Num passado recente, nós temos exemplos de mineradoras de ouro listadas em bolsa que faliram. Hoje vamos comparar os tipos de investimento em ouro e as suas taxas. Vocês se lembram dos maiores ETFs americanos? O IAU com taxa de 0,25% e o GLD com taxa de 0,4% ao ano? Recentemente surgiram versões mais baratas. O GLDM com 0,1% ao ano e o IAUM com 0,09% ao ano de taxa. Essas taxas chegam a ser até 6 vezes menores que o que é cobrado no Brasil. Aqui notamos uma vantagem de se investir diretamente no exterior. Essa é uma dica de ouro. Na descrição eu vou colocar o meu link para você poder abrir a sua conta na Nômade e você vai poder investir diretamente no exterior. Usando o meu link para abrir a sua conta, você vai obter descontos em taxas. Agora eu vou mostrar a planilha do ouro de 2025, as formas de se investir, as vantagens, desvantagens e as taxas cobradas. Observem, uma vantagem do ouro físico é que não se paga taxa nenhuma. A sua principal desvantagem é que ele é inseguro guardar ouro na sua casa ou com você. Existem os ETFs de ouro e o ouro digital. E aí estão as taxas que podem variar de 0 até 0,55%. Agora, eu vou falar de uma forma de se investir em ouro pouco conhecida dos brasileiros. São as moedas de ouro, chamadas no exterior de bullion coins. As bullion coins, diferentes das joias, você paga apenas pelo peso do ouro que elas possuem. Ou seja, se você comprar uma bullion coin, é como se você estivesse comprando uma barra de ouro. Ela vale exatamente o seu peso em ouro. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de bullion coin. Existem bullion coins americanas e de outros países. Observem como são bonitas essas moedas de ouro. Você sabia que no Brasil nós temos também moedas de ouro cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil? Mas diferente das moedas estrangeiras, as moedas de ouro brasileiras, elas possuem valor artístico. Ou seja, o preço que se paga por elas é maior que o peso que elas têm em ouro, pois elas são peças de colecionador. Elas são, as moedas brasileiras, como as joias. Elas têm o preço maior do que o peso delas em ouro.
Temos aqui um exemplo de uma moeda de ouro brasileira, a do piloto Ayrton Senna. E a seguir eu vou fazer uma singela homenagem ao nosso piloto lendário, esse gênio das pistas. Capitão, quem foi Ayrton Senna? Ayrton Senna, tive o privilégio de vê-lo nas pistas. Talento, dedicação e orgulho. Falar de Ayrton para o pessoal da minha geração é como falar de uma pessoa querida. A impressão que a gente tinha é que ele era muito próximo, como um irmão ou filho. A gente sentia as 41 vitórias dele como se estivéssemos vencendo. As dificuldades que ele passava eram nossas dificuldades. Quando Ayrton vencia, o Brasil vencia. Quando ele não tinha o melhor carro, aparecia o gênio. Seu talento, determinação e vontade de vencer eram um exemplo. Nada de teoria, nada de mentor ou de coach. Ele mostrava nas pistas. Muitas vezes eu presenciei o impossível acontecer. E se eu fosse resumir quem é Ayrton Senna, eu diria que ele transformava o impossível em vitória, usando os meios que ele tinha. Ele fez e faz a diferença. No próximo vídeo, vamos falar sobre investimentos de renda fixa e mostrar que alguns deles podem variar mais do que criptomoedas em certos cenários. Ou seja, a renda fixa não é tão fixa assim. Querida tripulação, buenos e buenas, um grande abraço e até o próximo vídeo.